Oi? Quem vai ler? Não entendi, Vitor. Quem vai ler? Ah, quem vai ler? A prof já vai ver, tá? Espera só um pouquinho. Por que eu não consigo sair de tela cheia, gente? Agora sim. Plural, trabalhando com documentos, certo? O prof vai estar de olho aqui no chat. Eu vi na sua tela, prof, que tinha 44 comentários. Pois é. Mas como a prof não saiu, ainda tem comentários de Camboriú aqui, né? Então vamos lá, meus lindos. Trabalhando com documentos, certo? Página 114, nossa apostila. Diz o seguinte: a seguir, você vai ler dados de uma tabela e trechos de textos publicados em jornais, que permite levantar hipóteses sobre como era a situação dos trabalhadores no Brasil entre os anos de 1917 e 1925. Siga as orientações do professor para o trabalho com roteiros de leitura. A grafia desses textos, gente, desses jornais, foi modificada, pois na época em que esses textos foram escritos, as regras ortográficas da língua portuguesa eram diferentes das atuais. Então, vamos ler aqui fonte 1. Leia um trecho de entrevista realizada por um jornalista com quem? Quem ele estava entrevistando? Um trabalhador da companhia Cantareira e Viação Fluminense. Então, aqui nós temos uma entrevista que foi realizada por quem? Um trabalhador, né? Essa empresa, gente, responsável pela travessia de pessoas na Baía de Guanabara, entre Rio de Janeiro e Niterói, por exemplo. Observe o seu descontentamento. Iane, você pode ler para a gente, por favor? Prof, eu acabei de entrar. Você pode me dizer onde é que é para ler? Página 114, a reportagem. O que se Tá. passa na Cantareira? As injustiças e violências de que são vítimas os seus operários. Depois de nos contar uma infinidade de injustiças e violências de que têm sido vítimas, um dos trabalhadores das embarcações assim resumiu a situação de todos. Imagina você que nem mesmo aos legisladores da República podemos propor a votação de qualquer lei que, sem prejudicar os interesses da companhia, venha de alguma forma melhorar a nossa situação. Há cerca de 2 anos, os companheiros que foram falar com alguns senadores tiveram que agir às escondidas, pois sabiam que se o caso chegasse ao conhecimento dos diretores, seriam imediatamente punidos. Ah, tá. Eu vou botar máscara. Apesar de eu estar sozinha aqui, mas eu coloco. Desculpa, meus amores. Pode continuar lendo. Para eu continuar ou posso parar Pode aqui já? continuar. Não temos direito de fazer nenhum pedido e muito menos reclamações. Há ainda bem pouco tempo, um pobre companheiro doente com mais de 30 anos de serviço foi suspenso do trabalho por quase um mês pelo grande crime, peraí, me perdi, De de pedir pedir.
Veja bem, pedir que não lhe fizesse dobrar as horas de serviço, levando em consideração sua idade e seu estado precário de saúde. Mas ainda não é tudo, continuou o camarada. Os mais antigos e corretos servidores da companhia têm sido injustamente punidos por fatos que só verificam em virtude do mau estado das velhas embarcações, da insuficiência de material e limpeza de conservação. Muito bem, obrigado, Yane. Desculpa atrapalhar sua leitura antes. Era só que é coordenação. Então, vamos lá. O que a Yane leu aqui? Né? Que foi entrevistado um trabalhador, né, que trabalhava onde, gente? Na Companhia Cantareira e Viação Fluminense. Qual era o trabalho? Eles eram responsáveis, gente, pela travessia de pessoas na Baía de Guanabara e Niterói. Então, ele estava relatando o quê? Que há cerca de 2 anos, alguns trabalhadores, companheiros, como eles chamavam na época, foram falar com alguns senadores. Só que eles tiveram, gente, que agir foram agir escondidas, né, na surdina, sem que ninguém soubesse. Por quê? Porque se caso isso chegasse ao conhecimento dos diretores dessas empresas, eles seriam imediatamente punidos. Então, ali relata o quê? Que eles não têm direitos de fazer nenhum pedido e muito menos reclamações, né? No caso, diz que algum colega de serviço estava doente e trabalhava nessa empresa há mais de 30 anos. E ele foi suspenso do trabalho por quase 1 mês, gente, sem receber, e não podia trabalhar. Por quê? E lembrando que não havia aposentadoria. Não havia aposentadoria. Por quê? Porque ele, como estava doente e já tinha uma certa idade, ele não quis aumentar a sua jornada de trabalho. Mas, se isso não fosse tudo, o que acontecia também? Os equipamentos que eles utilizavam estavam precários. Qual eram os equipamentos que eles utilizavam, gente? Embarcações. E sem contar que eles não tinham materiais de limpeza o suficiente. Então, ali a gente entra em quê? Em condições insalubres, que pode gerar doença, né? Se o local não está higienizado, não está limpo, pode gerar várias doenças. E as embarcações, como eram velhas e não tinham uma ótima conservação, acabavam gerando o quê? Um grau de periculosidade muito alto, né? Se tornava perigoso trabalhar nesse lugar. E essa matéria foi tirada da onde? Jornal A Classe Operária, no dia 30 de maio de 1925. E aí, nós temos o roteiro de leitura da fonte 1, que diz o seguinte, deixa eu voltar aqui. Estou lá na fonte 4, gente, peraí. Qual é a origem dessa informação? Da onde essa informação surgiu? Qualquer pessoa chegou, escreveu? Como é que foi? São as leis. Sim, mas da onde essa informação, gente, está presente? A gente tem esse relato da onde? Nas fábricas, nos trabalhos. Dos trabalhos, né? Também. Mas pensa ali junto com a prof, meu amor. Da onde a gente tem essa informação? Só da nossa apostila? Ou é algo que aconteceu de verdade?
Aconteceu de verdade, verdadeiramente. E como é que a gente Aconteceu de sabe verdade. que isso aconteceu de verdade? Porque a origem dessa informação, olha aqui onde é que está. O que é isso aqui que a prof está mostrando? Acho que vocês não estão visualizando. Então, sim, ó. O que está mexendo aqui com o mouse? Tipo um jornal. Jornal! A informação foi tirada justamente disso, gente. O jornal, a classe operária. Está escrito aqui, ó. Mas também nos noticiários, nas TVs. Na época não existia TV, né, meu amor? Sério? É que Sério. Então, essa informação veio do jornal A Classe Operária. Peraí, Certo? que ano tava? Que É a ano próxima aconteceu? pergunta. Qual a data desse documento, meus amores? 30 de maio de 1925. Muito bem. Data do documento, 30 de maio de 1925. 900. Data do documento, 30 de maio de 1925. E quem está falando nessa reportagem? O repórter foi entrevistar alguém? O repórter inventou isso? Eu não sei. Tu não sabe? Trabalhador da Companhia Cantareira e Viação Fluminense. Muito bem, Nicolas. Isso mesmo. Quem fala, Que era o nome do gente, trabalhador. é um trabalhador da Companhia Cantareira e Viação Fluminense. Gente, por que a prof escreveu tão distante? Porque a próxima questão, gente, ela é um pouquinho extensa. Então, já vou dizendo para vocês escreverem com letra bem pequenininha, tá? Então, quem fala, gente? Quem fala, quem está relatando isso para o repórter, é um trabalhador da Companhia Cantareira e Viação Fluminense. E a próxima resposta é impossibilidade de pronor, sei lá. Ixi, calma, nem cheguei lá ainda. Então, meus amores, quais foram os aspectos abordados nessa reportagem? Os Foram principais bastante. tópicos abordados. Então, vamos rever. Então, a impossibilidade, gente, de agir, de propor novas leis, né? Isso da onde vocês estão vendo? Da onde a prof está tirando isso, gente? Que eles foram falar com alguns senadores, só que tinha que ser na surdina, né? Escondido. Pois sabiam que se no caso chegasse aos diretores, seriam imediatamente punidos. Outro, reclamação, né? Quais eram os outros tópicos apresentados, gente? Punição por parte dos diretores, aqueles que se manifestassem a favor de melhores condições de trabalho, né? Que é aqui, ó, seriam imediatamente punidos. O afastamento de um trabalhador que pede diminuição de jornada de trabalho, condições precárias nas embarcações,
Então, isso tudo, gente, foi abordado nessa reportagem. Então, vamos lá. Impossibilidade de propor leis que possam melhorar a situação dos trabalhadores. Também temos a punição por parte dos diretores da empresa para aqueles que manifestam em favor de melhorias, né? Eles foram procurar senadores pedindo ajuda para melhorar a situação de trabalho, porém eles estavam com medo que os diretores da empresa soubessem, né? Porque eles poderiam ser punidos, receber punições. Afastamento de trabalhadores que pedem o quê? A diminuição da jornada de trabalho. Isso a gente viu o relato, né? Ele contando que tinha um companheiro doente. Que não queria aumentar a sua jornada de trabalho. E ele foi afastado por um mês, sem direito a receber nada, né? E as condições precárias dessas embarcações. Fonte 2. O jornal Correio da Manhã, que foi fundado em 1901, no Rio de Janeiro, dá destaque para os procedimentos adotados pela polícia por ocasião de uma manifestação de trabalhadores. Então, aqui nós temos a capa, né? Um destaque. Greves e boatos de greves. A polícia está disposta a repelir qualquer imposição. Os choferes ainda não voltaram ao trabalho e outras classes já se agitam. Então, o que o jornal Correio da Manhã, que fez essa publicação no dia 3 de janeiro de 1920, ele está informando que tem uma classe que está em greve. Que classe é essa? Os chofers, né? O que são esses chofers, gente? Motoristas de carros daquela época. Chofers é uma palavra em francês. Então, os motoristas estavam em greve. Como eu tenho essa afirmação? A polícia, os choferes ainda não voltaram a trabalhar. Então, isso está afirmando que eles permaneciam em greve. Outras classes já se agitam com o quê? O boato de entrarem em greve. Até aí, ok? Então... Ô, prof. Oi. Eu não quero bancar o chato nem nada e... Eu estou olhando o chat. Okay. E eu já pedi aqui para ligar para os pais. Eu já vi que você escreveu pedindo para eles pararem, mas o Vitor Levi, né, João... Fala, Júlia. É a prof viu que você está no salão.
Tá fazendo o cabelo? Ok, pode ser, meu amor. Então vamos lá, meus amores. Voltando aqui, roteiro de leitura. Atividade fonte 2, agora. Diz o seguinte: qual a origem dessa informação, gente? Jornal Correio da Manhã. Muito bem. Eu tirei essa informação do jornal Correio da Manhã. E qual foi a data dessa publicação no jornal Correio da Manhã? 3 de janeiro de 1920. 3 de janeiro de 1920. Então, gente, vou contar uma coisa para vocês. Tem mais de 100 anos isso, né? A gente está em 2020, daí foi 1920. Isso. Só que ele foi 3 de janeiro. No nosso caso, nós estamos agora em setembro, né? Data do documento, 3 de janeiro. O que esse documento está informando, gente? A greve dos Schaufels, não sei como é que pronuncia. Qual é a primeira coisa que você lê no jornal, que está mais destacado? A polícia está disposta a repelir qualquer imposição. Muito bem. Então, essa, gente, é o quê? O que o documento informa? Ele informa que a polícia está disposta a repelir, repreender qualquer imposição dos choferes, né? Está informando que a polícia está disposta a repreender, né? Repelir, acabar com qualquer imposição dos choferes, principalmente com a manifestação da greve, né, gente? Ô, prof, Oi, fala, Fran. Fala, Francesco, meu amor. 2020, e daí eu paguei. Eu tinha botado 2020. Ah, 2020, confundiu. O que podemos concluir, gente, com as informações apresentadas aqui? A gente já sabe, né, que a polícia está disposta a repelir qualquer imposição. Quais são as outras informações que aparecem aqui? Os chofés voltarão ao trabalho e outras classes já se agitam. Muito bem. Significa o quê, gente? Outras informações. Pode-se concluir o quê? Que os choferes ainda não voltaram a trabalhar. Eles estão em greve, né? E outras classes de trabalhadores. E, em outras palavras, desempregados. Desempregados? Não, eles não estavam desempregados. Eles estavam fazendo greve, pedindo direitos, melhores condições de trabalho. Ah, tá. Os choferes não voltaram a trabalhar ainda, portanto, estavam em greve. É que eu tinha ouvido outra coisa. E outras classes de trabalhadores se agitavam e poderia haver a possibilidade que elas também entrassem em greve. Então, outras classes
vendo chofers em greve. Fonte 3. Na fonte 3, o prof precisa de um novo voluntário para ler. Fonte 3. Eu. Você, Vitor. Eba! Só um minuto. Desde os fins de dezembro, estão sendo distribuídos boletins da União dos Operários em Construção Civil, reclamando o aumento de salários, fazendo ameaça de greve. Caso não sejam atendidos, nesse boletim diziam que os operários reclamantes o seguinte: é como uma súplica de irmãos para irmãos, como também em grande família produtora, que avisamos a todos os homens e sentimentos que estamos no propósito de fazer valer salários mínimos, serventes, 6 dólares 500, 6.500, 6.500 pedreiros, 9.000, 9.000 carpinteiros, 8.500, 8.500 pintores, 8.000. Esse manifesto marcou um prazo de satisfação dos pedidos, com afirmação de greve e começaria caso os reclamantes não fossem atendidos. Como muitas obras não foram o serviço suspenso, a greve foi parcial, pois os grevistas não conseguiram a adesão de vários de seus camaradas. Por isso, em muitas obras, o trabalho continuou como se nada houvesse. Vários grupos de grevistas nos subúrbios. É isso aí. Percorriam as ruas. Como estavam exaltados, a polícia do 19º distrito intimou a dispersar, tendo a desobedecida. Efetuou várias prisões, recolhendo mais abusados ao xadrez. Muito bem, meu amor. Obrigada. Então, o que o Vitor leu aqui para nós? Que ele leu para nós, gente. A parede da construção civil, um movimento parcial. O que quer dizer esse a parede, gente? A greve. Né? Desde os fins de dezembro, estão sendo distribuindo o quê? Boletins da União dos Operários em Construção Civil, reclamando o quê? Aumentos de salários. E aí, caso não sejam atendidos. Nesses boletins diziam o quê? Que os operários estavam
suplicando aos seus irmãos de trabalho, né, seus colegas, que eles estavam com a intenção de fazer valer os salários mínimos para servente, né? 6.500, pedreiros, 9.000, carpinteiros, 8.500 e pintores, 8.000. Esse manifesto, gente, marcou um prazo para a satisfação dos pedidos, com uma afirmação de que a greve começaria caso os reclamantes não fossem atendidos. Quem eram esses reclamantes, gente? As pessoas, os trabalhadores, né? A greve, porém, gente, ela acabou sendo o quê? Parcial, porque muitos não aderiram a essa greve. E muitas obras continuaram como se nada estivesse acontecendo. Só que o que aconteceu, gente? Os manifestantes que estavam em greve, né? Quem apareceu, gente, para controlar esses grevistas? A polícia do 19º distrito. Ele informou o quê? O que eles informaram, esses policiais? Para dispersarem, para voltarem para suas casas, para pararem com a greve, as manifestações nas ruas. E isso aconteceu, gente? Não, né? Não acataram. Então, como essas ordens foram desobedecidas, a polícia efetuou várias prisões e recolhendo os mais abusados ao xadrez, os mais exaltados, que estavam irritados, né, que partiram para agressão contra a polícia, então acabaram sendo presos. E aí eu pergunto para vocês, roteiro de leitura, fonte 3, né? Diz o seguinte: qual a origem dessa informação, gente? Da onde partiu essa informação? Muito Jornal Correio da Manhã. Jornal Correio da Manhã. Muito bem. Qual é a data dessa publicação? 3 de janeiro de 1920. 3 de janeiro de 1920. Opa! E do que fala, gente, essa reportagem? Fala sobre a greve dos trabalhadores. Fala Que trabalhadores? trabalhadores, das empresas, Das empresas? Das indústrias. Serventes, pedreiros, pintores. Isso mesmo. Dos pedreiros, serventes, carpinteiros, pintores. Fala sobre a greve dos operários da construção civil, né? Fala-se dos trabalhadores da construção civil, sendo eles quem? Serventes, pintores, pedreiros e carpinteiros, né? Mas por que pintores? Porque os pintores trabalham na construção civil. Sério? Eu não sabia que os Pintores de prédios. Nós já discutimos sobre isso. Eu não sabia que os pintores tinham indústrias. Não, eles não têm indústria, meus amores. Preste atenção no que a prof falou. Eles trabalham nas empresas da construção civil. Quem trabalha na empresa de construção civil? Os pedreiros,
os serventes, os carpinteiros, os pintores. A construção civil para construir o quê? Prédios, casas, escolas, hospitais. Quais reivindicações esses trabalhadores estavam querendo, estavam pedindo, gente? O aumento dos salários. Aumento dos salários. Eles queriam que seus salários fossem aumentados, né? Eles gostariam que tivessem salários justos. E que estratégias esses trabalhadores da construção civil utilizaram para pressionar os patrões no início do movimento? Que estratégia, gente? Vamos lá ver? Desde os fins de dezembro, estão sendo distribuídos boletins da União dos Operários, reclamando aumento de salários e fazendo ameaça de greve, caso não sejam atendidos. Então, vamos voltar à pergunta. Que estratégias esses trabalhadores utilizaram para pressionar os patrões no início do movimento, antes de entrar em greve? Distribui boletim com o preço, com o valor dos salários que eles queriam para os serventes, os pintores, os pedreiros e os carpinteiros. Também, muito bem. Eles utilizaram a ameaça da greve. Eles estavam dizendo: se vocês não atenderem o nosso pedido de aumento de salário, nós vamos entrar em greve. Mas como eles informaram isso? Por meio da distribuição de boletins. Muito bem, Yane. As estratégias utilizadas foram ameaça de greve e distribuição de boletins. Gente, e eles foram atendidos? Não. E qual foi a estratégia daí que eles tiveram que utilizar? Entrar em greve? Entrar em greve. Os grevistas suspenderam o serviço, pararam de trabalhar. Olha assim.
E qual foi a consequência para muitos dos grevistas que aderiram parar de trabalhar e irem para as ruas fazer essa manifestação de greve? Prof, lê a pergunta de novo. Quais foram as consequências, gente, para esses grevistas que pararam seus trabalhos foram presos. e foram... Calma só um pouquinho. E foram para as ruas fazer essa manifestação, dizer, estamos em greve, não vamos mais trabalhar, o salário é injusto, queremos aumento. O que aconteceu com eles? Alguns foram presos. Alguns foram e outros presos. foram torturados. Muito bem. As consequências foi que muitos grevistas foram presos. Deixa eu perguntar uma coisa. Ou vocês três param, ou eu vou retirar os três do meeting ao vivo. E só vão entrar aqui novamente, qualquer meet comigo, depois que eu falar com a mãe de vocês. Eu estou falando isso para o Vitor Levi, para o Victor Xavier e para o Francesco. E eu estou falando sério agora. Não, você não estava pedindo. Eu tenho aqui gravada. PPP não é pedir silêncio. Mas de novo isso, gente. Vitor, o Vitor Xavier, esquece esse chat. Eu sei que tu estás entrando para pedir silêncio, para pedir para eles pararem, mas aí você fica dando corda para eles ficarem respondendo. Tá, meu amor? Pode ir no banheiro, Sara. É que, eu fico bravo muito fácil e rápido. E também eu tenho que ficar cuidando desse chat, picareta. Não precisa, porque a prof está cuidando. Prof. Oi. Fala, Ju. A única coisa que eu falei é que a Sara estava pedindo para ir no banheiro, e daí eu falei que eu acho que você não estava vendo o chat. Daí eu falei para ela que eu acho que podia ir. Falei assim, só isso que eu disse no chat. A prof viu, só que a prof estava explicando, depois a prof ia responder. Aí a prof parou para brigar com eles e esqueci da Sara. Mas aí depois a prof disse que porque a Sara podia ir. Porque está demais. Já é o segundo dia que eu estou chamando a atenção do Francesco e do Vitor Levi. Pode beber água, meu amor. É bom deixar uma garrafinha do lado. Também. A prof sempre deixa. Ai, ô, prof, posso ir no banheiro e voltar rapidinho? Pode, meu amor. Temos também a fonte 4. O que nós vamos estar observando na fonte 4? Quantos amigos estão no banheiro, estão tomando água, a prof vai estar falando aqui para vocês. É os indicadores de salários e os preços, gente. Para vocês entenderem um pouquinho o porquê naquela época havia necessidade do pai trabalhar, da mãe trabalhar, você trabalhar, né? Porque se você vivesse naquela época e você tivesse 10 anos, você já estava trabalhando, muito tempo numa empresa. É só para dizer mais ou menos, né, gente? Porque havia necessidade das crianças trabalharem, porque a gente já falou sobre isso, só que ficou algo muito distante, né? Por que eles trabalhavam? Trabalhavam para comprar bala? Para comprar
seus brinquedos? Não, gente, eles trabalhavam, né, para ajudar no custo da família. Então, aqui nós vamos estar observando que, desde 1917 a 1920, nós temos indicadores de salários e os preços que as coisas custavam. Exemplo, todo mundo já voltou? Sara, Vitor, Enzo? Sim? Acabei de voltar. Ok. Sara já voltou, meu amor? Voltou. Então, fala, Yane. Todos que tinham que trabalhar para poder sobreviver, porque tinham que comer, tinham que ter algum lugar para morar, tinham que tomar banho, porque no mínimo que tem que ter para poder sobreviver na Terra é a comida, né? Justamente, também, né? Se alimentar faz parte. E também então, para pegar comida não era tão fácil quanto hoje em dia, né? Hoje em dia é só ir no supermercado pegar comida, voltar e comer. Mas naquela época existia os mercadinhos, as feiras, né, com os produtos. Então, naquela época também existia, não precisava estar criando, né, os animais em casa, ter uma horta em casa. Quem morava na cidade grande tinha os mercadinhos, né, as mercearias, as grandes feiras ao ar livre, como a gente tem um exemplo, claro, bem menor, mas aqui essas feirinhas que acontecem aqui na Rua 200. Então, aí é que eu quero que vocês observem bem, gente. 1917, o salário de um ferroviário, 104. O salário de um operário na indústria, 86. Quanto custava comida? 139, gente. Era muito mais do que um operário e muito mais que o que o ferroviário ganhava. Mas eles ganhavam assim. Além disso, ainda tinha o quê? O custo do aluguel. 126. Oi, fala, meu pai. Eles ganhavam assim, tipo, por mês, por semana, como que era? Depende muito o acordo que cada um tinha, né, com os seus empregadores, né? Mas aqui tem uma média para mostrar o quê para vocês? Que o custo de vida, vamos supor, Júlia, que ele ganhasse 86 por dia. Você lembra que, não sei se foi na aula passada ou retrasada, que nós vimos que muitos operários ganhavam o suficiente só para comprar pão e leite? Então, vamos imaginar que ele ganhava 86 por dia. Para ele ter uma boa alimentação, ele deveria ganhar quanto? 139. 2 dias, né? Mais até também, para ganhar mais dinheiro. Sim, mas está entendendo? Então, tudo era muito caro. O salário era muito baixo. Em 1918, o que aconteceu? O salário dos ferroviários aumentaram. Nossa, que maravilha! De 104 para 122, uhul! Dos operários, nossa, estavam se sentindo os ricaços, né? Estamos ricos. De 83 para 130. Mas tu sabe o que foi que aconteceu? Subiu a comida e subiu o aluguel, houve inflação. No final das contas, quase ficou tudo elas por elas. Em 1919, o que aconteceu? O salário dos ferroviários diminuiu, foi para 119. Já dos operários, foi para 160. E pela primeira vez, gente, eles conseguiam ganhar a mais do que a comida, do que o aluguel, mas não conseguiam bancar os dois ao mesmo tempo. Tipo, o pai trabalha e paga o aluguel, mãe trabalha, paga a comida.
Filhos trabalham e vão ganhar a metade desse salário para trabalhar a mesma jornada para comprar o quê? Roupa, brinquedo, alguma outra coisa. Que era ajudar nas despesas de casa, pagar luz, pagar água, gás, né? Tinha essas coisas, gente. Porque naquela época, as cidades, elas já tinham, né? Encanamento para água, essas coisas. As crianças não ganhavam reconhecimento naquela época. Não, elas ganhavam a metade do salário e trabalhavam as mesmas 10 horas por dia, 12 horas que seus pais. Eles só ganhavam... Se caso fosse a metade do horário Eles não tinham opção da metade do horário. Não, mas se caso for as mesmas 10 horas e metade do preço e metade do salário, daí tá brincando com a cara. Pois é, isso acontecia. Naquela época não existia regra, né? Já em 1920, gente, o que aconteceu? O salário dos ferroviários, que já estava baixo, abaixou novamente, foi para 117. E o salário dos operários, que era 160, diminuiu para 147. E ali que eles começaram esse movimento de greve. Mas olha o que aconteceu. Abaixou o salário, mas houve aumento nos alimentos e no aluguel. Então, agora ninguém a greve nada. Muitas vezes pode parecer chata, pode parecer algo absurdo. Exemplo que a gente teve, gente, mais recente que vocês podem estar lembrando, é a greve dos caminhoneiros, né? Gente, prejudicou a gente em partes, né? Em partes prejudicou, ficamos sem gasolina, mas a gente tinha água, luz, casa, alimentos, não chegou a faltar totalmente alimentos nas prateleiras, né? Só que foi controlado o quê? A quantidade que você poderia comprar de alimentos. Foi chato para nós? Foi. Mas aqui a gente pode estar observando, gente, que às vezes as pessoas, elas não fazem greve porque elas querem prejudicar os outros, né? Nesse caso, que a gente está vendo aqui, não estou falando, não estou defendendo os caminhoneiros, também não estou julgando, né? Só estou relembrando vocês o que a gente passou. Mas nesse caso aqui, apresentado na apostila, gente, salários, alimento e aluguel, foi uma greve bem justificada, né? Eles ganhavam tudo o que a gente sabe sobre esses operários, jornadas de trabalho exaustiva, em média, de 10 a 16 horas por dia de trabalho, sem folga, sem férias, sem auxílio se caso ficasse doente, não podiam reclamar, né? Não podiam fazer nada, não tinham direitos de nada, muitas empresas puniam, até mesmo com agressão física, né? Gente, condições de trabalho, a gente sabe que eram péssimas. Era uma prisão. Então, nesse caso, gente, fonte 4, analisando salários versus custos alimentícios e custos de aluguel, eles tiveram, sim, né, gente, o direito de parar e dizer, por favor, né, somos seres humanos, merecemos respeitos, né, temos direitos, e muitas vezes isso não acontece. Então, por mais que a
gente saiba que, né, as greves muitas vezes podem prejudicar a terceiros, mas muitas vezes, gente, antes de uma greve, eles tentam o quê? Esses sindicatos, como a gente também já aprendeu sobre os sindicatos, né? Eles vão tentar negociar, eles vão apresentar. Eu não te ouço. E aí o patrão, o empresário, não aceita, né? Fala, Júlia. O que eu ia dizer é que, se eu não me engano, tá tendo até agora a greve dos Correios. Dos Correios, né? Eu acho que tá agora acontecendo, né? Mas, tipo, não é tão grande assim, mas tá acontecendo, né? Era para estar, eu vi no noticiário que eles estariam entrando em greve. Eu não sei. É que a minha mãe e meu pai, eles trabalham trabalham com produtos que também eles fazem entregas, né, para outros lugares. E eles muitas vezes entregam pelos correios, daí eles falaram que às vezes tá fechado porque tava em greve. Sim, então é bem isso. Algumas pessoas, elas, algumas classes, né, até hoje ainda utilizam a greve uma forma de manifestação pacífica, né, gente? E dizer, olha, estamos procurando o nosso direito, não está justo, né? Então, muitas vezes acontece. Roteiro de leitura da fonte 4. Vamos lá, meus amores. A origem dessa informação, da onde foi tirado essa informação dessa tabela? Trabalho urbano e conflito social. Isso mesmo. Foi tirado, gente, do livro de Boris Fausto, né? O trabalho urbano e o conflito social. Foi daí que foi retirado esse quadro de informações. O trabalho naquela época era uma prisão, né, prof? Era bem complicado, Vitor. Realmente. As pessoas, esses imigrantes que vieram trabalhar no Brasil, eles sofreram bastante. Né? Por quê? Porque os empresários, né, a prof já comentou isso em outras aulas, eles estavam acostumados a ter quem? Quem eram os trabalhadores antes dos imigrantes? Os escravos. Então, eles colocavam a jornada de trabalho que eles queriam, não precisavam pagar salários, né? Então, quando os imigrantes vieram para o Brasil, era o salário que esses empresários achavam necessário pagar. O que essa tabela nos informa, gente? Que informação essa tabela está passando para nós? Indicadores de salários e preços? Muito bem. A relação entre os salários e o custo de vida. Então, aqui nós temos o quê? A relação entre o salário do ferroviário versus custo de vida entre aluguel e alimento, o salário dos operários, né? Versus custo de alimento e de casa. Então, está nos informando que a relação entre os salários daquela época e o custo de vida que eles tinham, né? Ô, prof, é o seguinte, talvez seja um pouco nada a ver com o assunto, mas vamos lá. Bom, eu acho que os donos das empresas que controlavam o salário dos outros, os pensavam que eram, tipo, maldosos, pensavam, tipo,
essa bomba relógio que chamamos de humanidade não vai valer a pena. Vamos mostrar para essas pessoas que elas não valem a pena. Meu amor. A gente sempre tem que acreditar no melhor das pessoas, né? Então, assim, ó, a gente pode estar julgando esses empresários. Posso estar julgando, tenho o direito de estar julgando eles. Mas aí é o que eu acabei de falar para vocês. Eles tinham uma outra visão como empresários antes. Eles compravam uma pessoa. Que naquela época era liberado você comprar uma pessoa para ser seu escravo. Entendeu? Então agora, quando eles tiveram que pagar, eles começaram a sentir no bolso o dinheiro deles indo embora. E eles não iam querer ficar menos rico, né, para pagar salários decentes. Jamais. Então, era somente a forma que eles conheciam, era isso, né? Prof, Oi. teve o... Peraí, rapidinho. O que se pode concluir a partir da análise dessa tabela? Pode falar, Yane. Teve a abolição da escravidão, né? Só que quase não fez diferença, porque os empresários continuaram abusando, né? Continuaram agredindo, continuaram tratando mal os imigrantes, como se eles fossem escravos. Era a forma que eles conheciam. A única coisa que mudou é que os operários das indústrias, né, tinham um salário, só que era um salário muito mínimo que não dava nem para comprar comida, né? Bem isso. Então, como Muitas era a forma de lá que eles cá. estavam acostumados, né? Sempre funcionou. Então, a única diferença realmente foi pagar um salário. Só que esse salário era absurdamente baixo, né? Em relação ao custo de vida, que naquela época se tornava alto. Por isso que eles acabavam sempre dependendo desses empresários, dessas empresas, né? Vocês entenderam porque tudo virava uma bola de neve? Porque, além disso, muitos ainda tinham que pagar o quê? A passagem de vinda do seu país de origem. Né? Então, tinha o aluguel, a comida, a passagem, e isso ia virando uma bola de neve, e ela seria, tecnicamente, um escravo branco, né? Porque ele sempre estava amarrado, né, em dívidas com o seu patrão. Então, como a gente pode concluir essa análise dessa tabela, gente? O que pode se concluir? Que os salários eram baixos, né? Que os custos de gêneros alimentícios e o aluguel ultrapassavam os salários recebidos. Fala, Juju. A Camila está perguntando se as greves adiantaram alguma coisa. Adiantaram bastante, Camila. Desculpa, a prof não estava prestando atenção agora no chat. Agora eu posso falar. As greves, elas surtiram efeito. Mas, como no Brasil, nada acontece do dia para a noite, né? Não foi assim em 1920. Porém, depois de várias manifestações, várias greves, um período mais à frente, que nós vamos estar vendo daqui a pouquinho, eles conseguiram alguns direitos, né? E melhores condições de vida. Ô, prof. Oi. Mas com essa greve, alguém, foi punido fisicamente? Foram, com certeza. Né? Se os próprios patrões, próprios empresários, né? Eles puniam seus funcionários com agressão física, imagina, né?
eles fazendo uma manifestação para a greve. Depois a gente já vai estar vendo ali o que esses patrões, né, esses empresários faziam naquela época com os grevistas. Sim, prof, e aí, meus amores? Eu estava vendo sobre... eu acho que da manifestação lá dos Estados Unidos sobre o racismo, né? Então, eu vi algumas cenas que passou no jornal, eu acredito, que os policiais agrediam os negros por alguma coisa. Eu acredito que aconteceu meio que isso, só que com os trabalhadores e os donos, né? Isso mesmo. Uma forma de preconceito, né, que havia naquela época, bem isso. Eles recebiam agressão involuntária, né, sem fazer nada, agressão gratuita. Eles eram agredidos gratuitamente, como acontece não só nos Estados Unidos, tá, Ju? Acontece em muitos lugares do mundo. É que nos Estados Unidos está muito grave a tensão, né, lá. Sim, pelo que eu me lembre, houve aqui também no Brasil essa manifestações dos negros em relação ao racismo. Sim. E só que nos Estados Unidos meio que deu, como que eu posso dizer, a entrada nisso, né? Que começou. Sim, o estopim, né? Que pegou atenção, né? Que ficou, porque até mesmo não é o primeiro relato, né, de policial que agride e mata, né, infelizmente, um negro desarmado no meio da rua. E nem saber o que ele fez, sabe? Sem só falar, foi você que matou, foi você que assaltou, e daí chega e... Bem isso. Uma justiça sem palavras, né? De dizer a forma que ele agiu como se ele fosse o dono da lei, né? É de ficar em choque. É o justiceiro. Então vamos lá, meus amores. Agora o que a prof vai fazer? Espera só um pouquinho, Vitor, depois a gente volta. O que a prof vai fazer agora? A prof vai estar explicando o que vocês vão estar fazendo de tarefa só para quinta-feira que vem. Vamos terminar as atividades, a prof vai estar explicando o texto aqui, a reação dos patrões. Então, vamos lá. 117, número 1. Qual o comentário feito por um dos trabalhadores das embarcações da aviação Cantareira em relação à jornada de trabalho? Gente, lá no texto 1, certo? Que comentário que ele fez sobre a jornada de trabalho? É isso que eu quero que vocês respondam para a prof. Número 2. Nas fontes estudadas por você, quais eram os motivos de descontentamento dos trabalhadores, gente? De todos os textos que a gente leu hoje, fonte 1, fonte 2, fonte 3, fonte 4, quais eram os motivos dos descontentamento desses trabalhadores? Por que eles estavam descontentes? Jornada de trabalho, né? Salários baixos, condições insalubres, entre outros. A gente discutiu vários, né? E número 3, de que forma os trabalhadores se manifestavam? Como eles faziam essa manifestação? De que forma? Eu vou só chegar em casa e murmurar no banheiro? Resolveu? Como eles faziam isso? Número 4, página 118. Diante das manifestações dos trabalhadores em favor de melhoria nas condições de trabalho, quais medidas eram tomadas para reprimi-los? Que medidas, né, esses trabalhadores recebiam quando manifestassem, né, tipo, que queriam condições de trabalho melhores? Eles eram punidos e o que mais? Número 5, com base nos documentos lidos, é possível afirmar que o salário de um operário ou de um ferroviário
era suficiente para pagar as despesas como alimentação e aluguel? Sim, não? Justifique a sua resposta. E agora, meus amores, nós vamos estar trabalhando como foi a reação desses patrões com essas greves, com essas manifestações. Alguém para ler? A Ju está levantando a mão? Eu? Prof, posso falar uma coisa? Pode ler, Ju. A reação dos patrões. Para os patrões do período histórico que estamos estudando as manifestações e greves dos trabalhadores eram um motivo de preocupação e incômodo. Por isso, os movimentos operários foram reprimidos e tratados como caso de polícia. Para combater as demandas e as formas de luta ou resistência dos trabalhadores, os patrões, ajudados pelos governantes, utilizavam diversas estratégias. Ameaçavam de demissão, organizavam listas com os nomes dos trabalhadores considerados perigosos, para evitar que conseguissem novos empregos quando demitidos, e chamavam a polícia para reprimir manifestações com violência e prender manifestantes. Muito bem, Ju. Então, aqui nós temos algumas formas de repressão que eles recebiam, né? Que esses patrões realizavam. Ameaçavam demissão, organizavam lista com nomes de trabalhadores considerados perigosos para que eles não conseguissem outros lugares de trabalho, chamavam polícia, né? Prendiam manifestantes. Além de serem perseguidos, gente, pela polícia, imigrantes e grevistas, eles podiam ser expulsos do país. Em 1906, vigorava a Lei Adolfo Gordo, que autorizava a deportação. O que quer dizer isso? A expulsão desses estrangeiros culpados por desordens, né? Você querer algo melhor para a sua vida, né? Salário digno, condições de trabalho digna, era vista como desordem. E em 1934, gente, depois de muito tempo de conflito, foi elaborada a nova Constituição. E ela continha um conjunto de leis. E essas leis davam direitos trabalhistas, um salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias anuais remuneradas, indenização quando o empregado fosse demitido sem justa causa e direito de um funcionamento independente de sindicatos e associações profissionais. Então, somente em 1934, gente, eles conseguiam esses direitos. Quase 14 anos de luta, de greve e manifestação. Então, vai ficar para vocês o quê? Atividade 2, exercício 1, 2 e 3 para realizarem, tá? Somente isso ficou de tarefinha para vocês. Ô, prof, posso falar uma coisa? Certo, meus amores? Os trabalhos evoluíram muito de lá para cá, já que, tipo, o salário é mais digno, os preços da alimentação abaixaram bastante também, né? Muitas coisas mudaram. E, aliás, a punição foi mudada muito. Em vez de apenas ser punido por agressões físicas, ele é simplesmente demitido. O que é bem melhor do que sofrer 10 mil socos na sua cara. Isso. Ô, prof. Então, assim, meus amores, então, após 14 anos, certo? De muita luta, muita greve, eles conseguiram ser ouvidos, né? Então, a Constituição de 1891, que dizia que os patrões podiam fazer o que quisessem, caiu por terra. Havia uma lei que garantia um salário mínimo, que é o salário que a gente já discutiu, que existe até hoje, né?
Claro que ele vai sofrendo reajuste, mas nós temos o salário mínimo, jornadas de trabalho de 8 horas, repouso, férias, assim, entre outros. Meus amores, vocês têm aula de educação física agora, né? Isso. Então, deixo um grande beijo para vocês. Eu só tenho uma dúvida. Sobre isso de como os patrões reagiam a essas greves, isso meio que algumas coisas de chamar a polícia e parece que os governantes acontece até hoje, assim no Brasil, ou é diferente agora? Agora é diferente, meu amor. Não tem tanta agressão, né? Não, não tem. Agora existe a lei. Muitas vezes eles, claro que não há agressão física, né? Na maioria das vezes, muitas vezes. Mas no Brasil ainda existe o trabalho escravo, gente, escondido, né? Infelizmente. Não aqui, talvez, na nossa região, mas mais lá para o norte, nordeste, ainda existe alguns locais onde a escravidão ainda existe, né? Mas a polícia sempre está acima, porque isso é algo super errado, né? Então, não dá. Então, hoje já existe mais a justiça, você pode entrar, né, na justiça, requerendo seus direitos, ou até mesmo os patrões, né, eles podem te levar à justiça, se eles acharem que algo não está adequado, tá? Meus amores, então, um grande beijo no coração. Gente, vocês devem ficar olhando. Meu Deus, por que essa professora tanto olha para o lado? É porque eu vejo vocês por essa câmera, do outro computador. E aí, eu estou gravando aqui, mas eu olho ali vocês. Ô, prof, você não vai fazer chamada? Não, vou, porque eu anotei os nomes, mas não fiz a chamada. Prof. Oi. Prof, quarta-feira que vem é meu aniversário. Uau, que legal! Teu aniversário é normal ou é igual da Sara? Uma semana de comemoração? Não sei. Na verdade, eu vou fazer uma mini festinha. Ai, que legal! A Ali está presente. A Palmeira também. 14 de setembro vai ser meu aniversário. Henrique. Profi. Presente. Oi. Joana, João Pedro. Presente educação física. Larissa também está presente. No mesmo link, prof. Luca. Larissa, não? Mas o aniversário dela é só semana que vem, amor. Mas já comemorar, né? Ela disse que o aniversário dela é normal. Ah, tá, mas... Luca Marione está presente? Tá, né? Só por precaução com quem A será? Lucinha, Sara, Theo, Vitor Levi está presente. Ô, prof. Oi. A aula de educação física vai ser no mesmo link? Não, outro link. Pedro Damasceno está presente. Maria Eduarda também. Presente. Pedro Ramina também estava presente. Lourenço também estava presente, né, meu amor? João Pedro. Comentários no chat. Júlia Souza. Iane. Camila Presente. também estava presente. Enzo também. Tchau, prof. Beijo. Nicolas Trentin de Itajaí. Presente. Vai participar, Nicolas? O Vitor também estava presente. Beijo, meus amores. Tchau, prof. Francesco. Tchau, prof. Tchau, Marina. Sofia. Tchau, meu amor. Tchau, prof. Tchau, lindão. João Pedro. João Pedro de Moraes também estava presente e o João Pedro Silveira. Ok. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.
Maluzinha, Sofia. Beijo, princesa. Boa aula de educação física para vocês. Nos vemos amanhã. Aula de geografia ao vivo. Beijo, Malu. Sofia, João, Jojo, Marina. Júlia Souza. Oi, meu amor. Eu voltei aqui para avisar que não tem nenhum link sobre a aula de educação física, não tem nem na postagem da prof, nem na sua. Tem, da prof tem. Ela botou o link embaixo, junto com os vídeos. Ah, tá bom, então. Obrigada. Tchau. Tá? Beijo.